A crença fundamental no poder da ressurreição. O tema da mensagem de hoje vai ser colocado aí na tela. A crença fundamental no poder da ressurreição. Irmãos, não é uma mensagem expositiva do capítulo, eu vou expor o versículo. Os irmãos notarão que eu vou expor o versículo. Eu vou tratar de dois temas que estão no versículo e depois eu vou tratar dos objetivos do versículo. Eu vou tratar daquilo que está implícito na doutrina que o versículo está propondo. Será então um sermão temático nessa manhã. 1 Pedro 1:21. Quem já achou, diga amém. Eu vou pedir para tirar um pouquinho o texto da tela, voltar no primeiro slide e nós vamos ler em qualquer versão. Primeiramente, em qualquer versão. Queria que você não se preocupasse comigo, eu não vou me preocupar com você. E você falasse alto, eu também. Se a sua voz abafar a minha, não se preocupe. Eu queria que você lesse a Bíblia. E você vai poder perceber que nós temos 2 ou 3 versões diferentes. Mas eu queria que você tivesse certeza de que nós vamos tratar de um assunto só. A ressurreição de Jesus. Amém? 1 Pedro 1:21, eu tenho a Almeida Corrigida Fiel. Você deve ter a Revista Corrigida, alguém tem a NVI, nós vamos usar todas. Mas eu quero que nessa grande confusão de versões, nós tenhamos uma única confissão de fé. Vamos lá? 1, 2, 3. Leamos. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Percebeu que tem umas 5 versões? Eu estive lendo, irmãos, e o texto é traduzido absolutamente invertido. Ora está o substantivo, depois inverte os adjetivos. Ora ele trabalha a ressurreição antes, depois a glorificação. É muito rico a tradução. Mas o importante é dizer que ela só significa uma coisa. Há uma crença fundamental aqui, trata do poder da ressurreição. Acabando com as divisões, vamos na tela. 1 Pedro 1:21, pode colocar agora na tela. Única versão, agora todo mundo numa voz só, seguindo as vírgulas. Vamos lá? Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Vamos orar? Senhor, abençoe, ó Deus, essa pequena e única porção da palavra que será lida nesta manhã. Ela é para o nosso fortalecimento e edificação. Inunda a sua igreja com essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, que riqueza de texto o apóstolo Pedro nos deixa, nos levando a crer que depositamos nossa fé e esperança em Deus, porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O que isso significa? Eu coloquei no próximo slide. Significa que a ressurreição é fundamental. A ressurreição é crença fundamental para o Evangelho, para qualquer igreja que preza o cristianismo. Pense comigo que se nós perguntarmos nesta manhã, o que é mais importante? O que é mais importante? A morte ou a ressurreição de Jesus? O que é mais importante? O nascimento, a morte ou a ressurreição de Jesus? Se nós formos colocar em nível de importância, a grande maioria de nós vai tentar uma palavra, né? Muitos de nós, como eu sou tentado a dizer, vai afirmar que o dia mais importante da igreja é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas a grande questão é, se ele não nasceu e não veio estar entre nós, ele não pode viver e morrer. Se ele não morreu, ele não pode ressuscitar. E a ressurreição é a prova maior de que ele estava morto e reviveu. Nós não temos um dia mais importante. Eu coloco aí no boletim, o sermão está publicado no seu boletim. Você pode acompanhar no boletim. Temos todos os aspectos do sermão já publicados aí. Nós não temos um dia mais importante na igreja de Cristo. Como seguidores de Cristo, nós temos que confiar que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo são, e na verdade o dia mais importante da vida cristã. Nós temos absoluta certeza que todas as nossas grandes confissões de fé por Cristo são importantes. Vejamos que quando o apóstolo Pedro foi intimado a se relacionar com Jesus e a responder a pergunta que Jesus Cristo fez, Pedro, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu posso ser Malaquias, estão dizendo que eu sou um daqueles grandes profetas, mas Pedro, eu olho nos seus olhos. Eu pergunto, Pedro, você, quem você diz que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro a Jesus? Tu és o Cristo. Essa é uma confissão muito poderosa, essa é a confissão apostólica. É sobre a confissão apostólica, meus amados irmãos, que está fundamentada a igreja.
É sobre a confissão apostólica que está fundada a igreja e edificada a igreja que é corpo de Cristo. Jesus Cristo disse: sobre esta pedra, a confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi fundamentada a igreja. Agora você perceba que o apóstolo Pedro faz essa confissão, Cristo elogia pela confissão, Cristo determina que esta confissão é pedra fundamental da igreja, mas veja, no caminhar da igreja de Cristo, dos discípulos até a cruz, você perceba que muitos flagelos aconteceram. Depois que Pedro faz essa confissão, eu pergunto para você, ele ficou firme? Ele não fraquejou? A Bíblia diz que, pelo contrário, quando Pedro foi intimado a dar o seu testemunho de fé, quando Pedro foi intimado a confessar que caminhou com Jesus ali em fidelidade, Pedro disse, olhando para Jesus e para as multidões: eu nunca vi este homem, eu não caminhei com ele. Pedro, que havia prometido dar a sua vida por Jesus, ele negou Jesus. Eu pergunto, quando Jesus Cristo foi crucificado, todos os discípulos estavam lá, a multidão de discípulos estava reunida com Cristo ali na crucificação. O que a Bíblia nos diz é que quando Cristo está sendo crucificado na cruz do Calvário, os discípulos estão o quê? Com medo, estão dispersos, estão escondidos. Alguns de seus discípulos estão no caminho de Emaús, tentando sumir daquela cidade, por causa daquela cena de horror que foi a crucificação. Eu entendo que a primeira grande confissão de fé é sim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas a confissão de fé que vai modificar a estrutura da igreja, a confissão de fé que vai levar Pedro a dar a sua vida por Jesus, a morrer crucificado de cabeça para baixo, e que vai levar todos os discípulos de Jesus a sofrerem uma morte de horror, por amor do nome de Jesus, não é só a primeira. É a junção da primeira confissão com a segunda confissão. Quando as mulheres vão ao túmulo, olham aquele túmulo vazio e o anjo vai dizer: ele não está aqui, ele está vivo, ele o quê? Ressuscitou. Foi naquele sepulcro vazio que a igreja de Cristo aprendeu a vencer o medo da morte. Foi naquele sepulcro vazio que a confissão de fé, na verdade, foi revestida do poder da ressurreição. Enquanto ela era uma confissão de fé firme, forte, sólida, ela era apenas uma confissão de fé. Agora, na verdade, irmãos, ela é um estilo de vida. Agora, ela é, na verdade, a razão de nossa existência. É o motivo pelo qual podemos viver e morrer. Ele está vivo, ele ressuscitou. Se Cristo morreu e ressuscitou, e prometeu que com ele todos os cristãos podem morrer um dia, mas que com ele vão ressuscitar, esta promessa com certeza está sobre a sua igreja, está sobre nós, está sobre o povo de Deus. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 45, o que ficou, na verdade, como cerne da mensagem de Jesus aos seus discípulos. Lucas 24, 45 a 48. Então lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse: sim, está escrito, haveria de sofrer, morrer, ressuscitar e ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus Cristo disse, versículo 48, vocês são testemunhas destas coisas. É assim, irmãos, que nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando que a igreja recebeu sim a mensagem poderosa da ressurreição e tem o privilégio, nesta manhã e em todos os cultos que celebramos e anunciamos a morte e ressurreição de Jesus, de compartilhar o poder desta mensagem. Paulo descreveu a natureza simples da pregação apostólica, dizendo que havia transmitido à igreja de Corinto apenas o que ele, Paulo, havia recebido como mensagem poderosa da ressurreição. Paulo diz, 1 Coríntios 15, de 3 a 8. 1 Coríntios 15, 3, ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos. Por último, diz a Bíblia, apareceu também a mim, como se tivesse nascido fora do tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus amados irmãos, é que a mensagem de Jesus, de sua ressurreição, vida, morte e ressurreição, são o impacto de seu ministério e o motivo e a vocação pela qual o apóstolo Paulo foi chamado.
É por isso que o apóstolo Pedro afirmou, quando leu os Salmos de Davi, no Salmo 16, versículo 10, que aquele texto do salmista anunciava a morte e ressurreição de Jesus. Veja a leitura que o apóstolo Pedro faz do Salmo 16, 10. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. O que o apóstolo Pedro faz em Atos 2, 27, não é tão somente uma releitura do Salmo, como dizem alguns, mas é encontrar no Salmo a razão do Evangelho que de Cristo recebemos, que o nosso Deus, irmãos, viveu para planejar o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a vida de Jesus, mas o nosso Deus planejou sim a sua morte e a sua ressurreição. O que pregamos nesta manhã é que a ressurreição provou que Jesus Cristo é quem ele alegou ser, e a ressurreição cumpriu aquilo que ele afirmou ter vindo na terra para realizar. É isso que Jesus Cristo fez. Ele, enquanto Cristo, alegou ser o Cristo, Filho de Deus vivo, e ele provou tudo isso quando veio a nós, aqui viveu, e daqui, dentre nós, ressuscitou e voltou, irmãos, ao seu trono na glória celestial. Qual é a implicação disso para a mensagem da igreja hoje? Qual é a doutrina que abstraímos apenas deste único versículo lido no culto desta manhã? Eu coloco no seu boletim, na capa de sua pastoral. Primeira lição: a doutrina da ressurreição é, portanto, fundamental. Por quê? Pode colocar o slide, ponto número 1. A ressurreição é a prova de que existe um único Deus soberano e criador. Leia comigo 1 Pedro 1, 21, só a primeira parte que está na tela. Vamos juntos? Por meio de Cristo, vocês vieram. Todas as traduções que você ler aí na sua Bíblia e quiser compartilhar, vão afirmar uma coisa, que a nossa crença em Deus vem naturalmente por causa do nome, da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou professor da doutrina de Deus há bastante tempo. Eu ensino doutrina de Deus no seminário, eu ensino doutrina de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical, produzi uma revista, nós a estudamos, eu falo sobre a ontologia, eu falo sobre causa e efeito, não é? Nós temos muitas teorias como podemos provar a existência de Deus. São muitas. Nós usamos a filosofia, nós usamos a ciência e todas as teorias que nós estudamos e discutimos sobre a doutrina de Deus para a confissão de nossa crença na existência de Deus são fundamentais e muito fortes. Mas nenhuma delas será mais importante do que a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maior do que qualquer filosofia ou do que qualquer prova científica, a morte de Jesus é sim a prova de que o nosso Deus é o único Deus, o nosso único e suficiente Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição de Cristo nos proporciona isso como? Pense comigo, quando o nosso Deus coloca em Gênesis que Ele enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, Ele está falando de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Jesus. Quando o nosso Deus coloca um cordeiro da Páscoa ali, imolado, um cordeiro da Páscoa, manda aquela nação de Israel pintar com sangue, cobrir com sangue as vergas e os umbrais das portas, para que a morte, o anjo da morte, não adentrasse sua casa. Aquele cordeiro da Páscoa apontava para quem, irmãos? Quando nós olhamos de Gênesis, irmãos, a Êxodo, Levítico, até o livro de Malaquias, todas as grandes promessas, o profeta Isaías, a questão do servo sofredor, e quando nós lemos todas as profecias e promessas que dizem que ele viria, que ele seria deitado à sepultura e que ele ressuscitaria, eu pergunto, irmãos, dito no Antigo Testamento uma promessa como essa, se ela não se cumprisse, Deus era real? Se ela não se cumprisse, Deus seria fiel? Mas veja que todas as narrativas proféticas, todo o texto sagrado anuncia e aponta para Jesus, e que quando Deus cumpriu em Cristo a sua promessa, e que quando Deus do batismo de seu Filho, olhou para Jesus nas águas do Jordão e disse, este é meu Filho amado, em quem o que, irmãos? Me comprazo. Quando olhamos para esta relação sobrenatural de Deus o Pai com Deus o Filho, e quando vemos naquele momento o abandono de Cristo na cruz a dizer, Deus meu, Eloi, Eloi, lema sabachthani, por que me desamparaste? Quando o Filho de Deus olha para o Pai e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E quando aquele anjo anuncia que aquele túmulo está vazio, eu pergunto, meus amados irmãos, há um Deus Pai controlando ou não a história, sim ou não? É isto que o Evangelho nos prova quando pregamos a mensagem da ressurreição.
de que o nosso Deus não é um Deus mentiroso, que não mente, não pode mentir e não falha jamais, que todas as promessas, que todos os seus escritos, que todos os seus profetas, que todas as verdades que nos foram narradas, irmãos, de Gênesis a Malaquias, e depois nos foram entregues pelos autores do Novo Testamento como verdade sagrada, apontam para a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se isso não prova a vida e a existência de um único Deus soberano e criador, eu pergunto, o que mais pode provar a essa humanidade cética e incrédula que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? Nada, porque o Evangelho nos foi dado, a verdade nos tem sido entregue. O Evangelho mais poderoso que temos em nossas mãos é a Bíblia Sagrada, a Sagrada Palavra de Deus. E o que nós temos hoje aqui é que o nosso Deus providenciou, planejou e delimitou a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns textos bíblicos afirmam isso de forma específica, quando lemos Atos 2:24, quando lemos Romanos 6:4, 1 Coríntios 6:14, Gálatas 1:1, Efésios 1:20, cremos que com efeito, o Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, sempre existiu, sempre existirá, e Ele receberá a sua igreja na sua presença na glória. Quem quer nisso, diga amém. O motivo principal da ressurreição de Jesus, e o primeiro grande motivo, é confirmar que Deus o Pai, soberano Criador, está nos céus, controlando toda a história da redenção e preparando, irmãos, um lugar para a sua igreja. O segundo ensino que quero passar, e bem rápido aos irmãos, está como segundo ponto desta mensagem, é que a ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é Deus. Está na tela. A ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é Deus. 1 Pedro 1:21. Vejam o texto, vamos ler juntos? Parte B. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. A ressurreição de Cristo estabelece também a doutrina da divindade de Cristo. Quando viveu sobre a terra, Jesus declarou não apenas que Deus o traria de volta da morte, 3 dias depois da crucificação, mas também Jesus declarou que Ele era igual a Deus, que Ele era Deus, e a ressurreição é a prova disso. Abra comigo o Evangelho de João, por favor. João 10, 17 e 18. E você verá não como um texto científico ou acadêmico, ou não como uma nota de jornal que pode dar uma notícia de quem Deus é, mas a prova cabal na Escritura de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 10, 17 a 18 diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi por isso que meu Pai me ordenou. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Veja a expressão, tenho autoridade para entregá-la e para o quê, irmãos? E para tomá-la. Quando vemos a autoridade que está nas mãos de Jesus, para ter a sua vida em suas próprias mãos, para recebê-la, para tomá-la e para devolvê-la, o que o Evangelho está dizendo é que Jesus Cristo é Deus. Portanto, é o selo de Deus, a declaração de Deus em Cristo, de que sua divindade foi selada e manifesta pelo poder de sua ressurreição. Veja Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, Romanos 1, versículos 2 a 4. Romanos 1, de 2 a 4. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, veja o que diz versículo 4. Foi demonstrado que ele era o Filho de Deus, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que o poder da ressurreição, versículo 4, Romanos 1, que o poder da ressurreição tornam evidentes, a ressurreição de Cristo torna evidente que o Filho de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para Paulo, portanto, a ressurreição é suficiente para que a divindade de Cristo seja reconhecida e é suficiente a ressurreição de Jesus para provar a divindade de Cristo.
Terceira lição que eu consigo abstrair, irmãos, agora do que está no ensino do texto que lemos e que nos sustenta como igreja o sentido de nossa segurança para a salvação. Terceira lição: a ressurreição comprova nossa justificação. Vamos ler juntos? A ressurreição comprova nossa justificação. Abra sua Bíblia e compreenda no versículo rápido o que significa a doutrina da justificação e veja como a ressurreição é para comprovar que Cristo nos tornou justos. Romanos 4, por favor, pegue o verso 23. Eu vou começar da parte B, porque eu estou adiantando aqui o horário dos irmãos e o meu horário do relógio, para não demorar muito. Romanos 4, 23, eu vou pegar aqui depois do ponto, a vírgula da segunda parte. Romanos 4, 23 diz assim: as Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, não apenas de Abraão, parêntese meu, pois elas, parêntese meu, a Escritura, garantem que também seremos considerados justos por crer naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Pressuposto para ser justificado, está na primeira parte do versículo 24 aí, acompanhe. Garante que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Quem crê no poder da ressurreição e crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, levante a mão. O que Paulo está dizendo é que você é justificado por isso. Entendeu? Sua incredulidade em relação a isso mantém você na impiedade. Sua incredulidade em relação à ressurreição de Jesus mantém você debaixo dos seus pecados, porque você está negando o único sacrifício capaz de perdoar o seu pecado. Então você não será o quê? Justificado. Não que não haja perdão, mas porque você não crê na morte para perdão dos seus pecados. Continua comigo o verso 25, Romanos 4, acompanhe. Olha o poder deste ensino, irmãos, doutrina pura. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Veja, vamos ler o finalzinho? E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Volta essa versão para mim, volta um pouquinho. Olha a versão lá. Ó. E foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado. Veja a frase, para a nossa... Não tenha dúvida. Eu não sei por quem você foi doutrinado, eu não sei por quantos anos você é batista, mas se nunca disseram isso para você, você devia saber disso. Esse é o principal ensino que está naquele versículo do apóstolo Pedro, que diz que Deus é o Deus único, que diz que Jesus é o Filho de Deus, mas que tudo isso implica que se Jesus é o Filho de Deus e Ele morreu e ressuscitou, é isso que está como doutrina para você. Eu sou justificado. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu não sou bom, eu não mereço o céu, eu não mereço a vida eterna, eu não mereço. Mas pela ressurreição de Jesus, eu sou o quê, irmãos? Justificado. Justificado, pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. Então, quando você olhar para aquele túmulo vazio, lembre-se que a razão daquele túmulo vazio é para a sua justificação. É para que você se lembre que Jesus morreu por causa de nossas transgressões. Número 1, Jesus morreu por causa de nossas transgressões. Mas número 2, compreensão 2, Ele ressuscitou para que fôssemos justificados. Sua morte é para perdoar a transgressão, mas sua ressurreição é para a nossa justificação. Que Deus nos abençoe, irmãos, com o ensino tão profundo que o apóstolo Paulo nos deu na pessoa de seu Santo Espírito. Não tendo tempo, irmãos, eu vou avançar para o quarto ponto. A ressurreição confirma, quarto lugar, a ressurreição confirma o poder de Deus para a nossa regeneração e santificação. Você pergunta, e depois que eu sou justificado, como será a minha vida? A Bíblia diz que eu serei regenerado e santificado. Vamos repetir essas duas palavras? Regenerado e santificado. Acompanhe comigo a doutrina. Apóstolo Pedro está no próprio ensino da epístola que estamos pregando. 1 Pedro 1. Veja os versos 3 e 4. Volte ao texto. 1 Pedro 1, versos 3 e 4. Lá na tela apenas o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Olha o que Deus faz. Se você quiser ler comigo, pode ler na tela. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados por um único meio. Nós somos regenerados por um meio. Há um meio pelo qual nossa regeneração acontece.
O apóstolo Paulo defende isso como ensino doutrinário. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio de quem? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quantos estão tentando, irmãos, arrumar subterfúgios nas igrejas modernas e malucas que estão sendo criadas aí para dar um jeito de não conceber a ressurreição, porque acham que ela não cabe no provimento científico das teses que estão propondo. Eu tenho colegas do meu seminário, eu citaria aqui o nome dos hereges, mas eu ficaria dando lugar para eles, né? Gente que estudou comigo, que já está dizendo que a ressurreição é apenas uma catarse, uma ideia que a igreja teve. É isso, pastor Arri? Eles ficaram tão impressionados, é isso? É uma baboseira, né? Que o povo ficou tão impressionado com a vida, a morte de Jesus, que eles não podiam conceber que mais ele ficasse. Então, que Jesus não saiu daquela sepultura, mas que aquela crença lhes foi imposta por tamanha convicção que eles tinham, que dela ele saiu. Eu não sei o que fizeram, deram um jeito, roubaram o corpo, esconderam, sumiram. Eu não sei o que esses caras estão inventando, mas esses caras têm coragem de assumir os púlpitos de suas igrejas e pregar e dizer isto, que como sendo a ressurreição incompatível, né, nós temos que então arrumar o subterfúgio para que ele não tenha ressuscitado. Os caras são tão ignorantes da Bíblia, que não compreendem, que derrubam nessa única martelada, toda a substância do conteúdo da fé da igreja e do evangelho que nos foi entregue. Porque está escrito, ele nos regenerou pelo poder da ressurreição de Jesus. Eu não tenho dúvida que naquele púlpito está um pastor não regenerado, porque não crê no poder da ressurreição. Diga assim, Deus tenha misericórdia. Que heresia. Saindo do meu seminário, estão pelos púlpitos, alguns em São Paulo, Rio de Janeiro e outros pelo Sul e Nordeste, e estão tentando colocar esse tipo de ensino na igreja, para que não haja dificuldade entre o dado científico e o mundo espiritual. Meus amados irmãos, não há espaço científico para aquela sepultura. Era um anjo, o anjo disse, ele está vivo, ele o quê, irmãos? Ressuscitou. Foi visto por mais de 500 pessoas, foi assunto aos céus, na presença de muitas testemunhas. Que Deus nos abençoe ao recebermos, versículo 4, 1 Pedro 1,4, para uma herança que jamais poderá perecer. 1 Pedro 1,4, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para cada um de vocês. É Pedro que nos diz, Deus nos regenerou para essa esperança, para, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, sermos gerados para uma nova vida. Regeneração aqui, irmãos, nada mais é do que o novo nascimento que cada um de nós recebeu pelo poder da ressurreição do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra comigo Efésios 2, 5 e 6 e veja o impacto disso na nossa vida. Efésios 2, 5 e 6. E me acompanhe. Efésios 2, 5. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, novo nascimento, regeneração. E pela graça sois salvos, e já sabemos, por meio da fé. Versículo 6, acompanhe, Efésios 2, 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios o quê? Celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. O que a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, absolutamente nós cremos, é que naquela morte de Cristo, naquele dia em que Ele morreu e foi sepultado, eu morri. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo o que, irmãos? Não mais eu, mas Cristo. O que Paulo está dizendo é que naquela sepultura eu morri. O que Paulo está dizendo é que naquela sepultura eu também fui ressuscitado. Naquela sepultura eu também revivi. E por isso cremos na ressurreição. Mas o apóstolo Paulo vai muito mais longe. Ele está dizendo que naquela sepultura, quando Jesus se levanta de lá, eu também me levanto. Efésios capítulo 2, versículo 6. Para me assentar com Cristo nos domínios celestiais. Vou repetir. Para me assentar com Cristo nos domínios celestiais. O que eu estou dizendo é que a ressurreição determina que eu já estou neste momento, que eu não vou perder a salvação, que o meu Deus que me conquistou a salvação não vai me deixar pelo caminho, que pelo poder da ressurreição, que tirou um morto daquela sepultura, eu, homem que era morto, já estou, este é o Evangelho, assentado com Jesus, à sua direita naquele trono. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Essa vitória é a vitória da igreja.
E nós não podemos permitir que o evangelho seja empobrecido a um canto qualquer e relegado a um lugar qualquer de nosso ensino. É ensino cristão e bíblico. Ele nos ressuscitou e com Cristo nos fez. É com Cristo nos fez, repito, é com Cristo nos fez sentar em todos os domínios celestiais, porque agora estamos, Efésios 2:6, em Cristo Jesus. A igreja tem todos os motivos para celebrar, não somente sua morte e sua ressurreição, mas a ideia de que hoje a igreja já governa em triunfo com Cristo espiritual. Entre o já e o ainda não, numa crise de expectativa, ela confia e sabe que ela já governa com Cristo no reino celestial. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Paulo nos diz que o poder pelo qual Deus levantou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera dentro de cada um de nós para a nossa santificação, para a nossa regeneração, para a nossa justificação. Romanos 6:4, o apóstolo Paulo diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Romanos 6:4. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos, diz Paulo, viver uma nova vida. Que poder a ressurreição tem? E nos dá esse poder o Senhor, de que pela ressurreição de Jesus, temos o poder de ser uma nova criatura. Se alguns irmãos estão na igreja e não vivem uma nova criação, se alguns irmãos frequentam cultos e não são uma nova criatura, falta-lhes o poder e a convicção de que morreram e naquela sepultura com Cristo, ressuscitaram para ser uma nova criatura. Versículo 11, irmãos, Romanos 6:11. Da mesma forma, Romanos 6:11. Considerem-se mortos para o poder do pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quantos já morreram para o pecado aqui? Levante a mão. Quantos morreram? É o poder da ressurreição. Não é o pastor, não é a denominação, não é a sua carteira de membro, não é o seu batismo nas águas, mas é um batismo pelo Espírito, onde o homem morre no Espírito, vive no Espírito e participa do governo com Deus em sua ressurreição. É esse poder que está diante da sua igreja nessa manhã. Irmãos, eu quero terminar por falta de tempo, mas vamos concluir, que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição e vida eterna. Além de tudo que já vimos e lemos e aprendemos nesta manhã, quero afirmar que a morte não é o fim. A vida não termina aqui. Se até então a primeira confissão de fé dos discípulos era uma confissão de fé poderosa, ousada e crível, mas ela ainda não era suficiente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que deu substância aos discípulos para caminhar, o que fez os discípulos pregarem e saírem pelo mundo com ousadia, foi verem o Cristo ressurreto, foi encontrarem com Cristo após sua ressurreição e perceberem que o nosso Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Onde está essa esperança para a igreja? João 14:1. João 14:1, 2 e 3. Evangelho de João. Não deixem que seu coração fique aflito, diz João. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, promessa, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse texto por si só já pressupõe a ressurreição. Ninguém vai estar, irmãos, com Cristo, se não somente passar pela primeira ressurreição, que é a ressurreição da morte para a vida, que é uma ressurreição de novo nascimento para a salvação. Mas ninguém vai estar com Cristo se não passar pela segunda ressurreição, a ressurreição do físico, a ressurreição deste corpo, que um dia o meu e o seu vai experimentar a morte, mas vai ressuscitar para estar com Cristo. Cristo prometeu isto, 1 Tessalonicenses 4:14, quero a igreja lendo junto comigo a maior promessa da ressurreição que temos da parte do Senhor, uma delas está nesse texto. Vamos juntos? 1 Tessalonicenses 4:14, toda a igreja. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos que morrem. Quantos creem na sua ressurreição no último dia? Levante a mão. Os incrédulos não farão, mas os salvos farão. E aqui, irmãos, eu vou dizer que a incredulidade de muitos está porque o primeiro aspecto não é crível para eles. Olha o primeiro aspecto. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. A primeira crença é o passo para a segunda crença. O primeiro degrau é o passo
para o segundo degrau. Eu creio que meu Jesus foi ressuscitado. Eu creio que na sua volta eu também serei ressuscitado. Eu vou terminar a mensagem, irmãos, contando uma história, ou pelo menos 3 histórias. Um dos dias que eu mais fiquei assustado aqui na igreja, em nossos cultos, foi quando um ex-padre que veio do catolicismo, convertido à igreja, ao cristianismo e à igreja batista, ele se converte ao serviço denominacional. Aquele pastor, eu não sabia de toda a história, ele tinha sido um padre no Nordeste há muitos anos. E ele veio pregar aqui na sexta-feira, no culto da crucificação. Nós realizamos aquele culto das 9 horas na sexta-feira. Eu não sei quantos estavam aqui naquele dia que aquele padre pregou. Tem bastante gente. Aquilo me assustou, gente. Eu fiquei impressionado. Ele prega sobre a morte e crucificação de Jesus, mas em algum momento ele dá o testemunho da conversão dele. Eu estou pensando que seria algo natural. E não foi. Ele era padre, sacerdote católico, e de repente o padre maior, o arcebispo lá da sua região, estava moribundo, já a hora da morte. E mandaram chamar ele, o padre, para dar então a extremunção ou qualquer coisa que o vale. E ele foi. Ele para outro padre. E o padre lá morrendo, lá com a sua roupa na cama, já indo embora, ele chega e vai e começa lá a fazer todas as rezas e símbolos que ele tem que fazer. E ele conta isso aqui, naquele culto. E de repente, então, o padre que está morrendo começa: estou indo embora, não quero ir não. Não é você não, não é você não. E começou a gritar: não vou com você não, não vou com você não. E tal, e o padre morrendo de medo. E não é isso que me prometeram. Não me leva não, não me leva. O homem ficou nervoso, o padre, ele contando. Começou a suar. O que está acontecendo? Quem veio me buscar não é o combinado. O negócio foi horroroso, e ele conta. E o homem morreu. Diz que o padre, ele falou, fez a cruz, os caras saiu dali vazado, já tirou a batina. Estava tendo um culto numa igreja evangélica, ele sentou, abriu a Bíblia e falou: não é possível. Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém, a fé, não estou falando de católico, protestante. Eu estou falando de certeza da salvação. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou falando de certeza da salvação. Do que vale seguir a fé em qualquer igreja? Você pode seguir sua fé na metodista, presbiteriana, você pode seguir a sua fé aqui. Se na hora da sua morte, irmão, você está com a sua mão tremendo, gritando, desesperado, alguma coisa está errada. Falta-lhe o poder da ressurreição. Aquele homem sentou naquela igreja, o pastor pregava o evangelho da ressurreição. Naquele dia, aquele que era padre se converteu, entrou para a igreja, fez o seminário, fez mais 5 anos de seminário, tornou-se pastor batista, pregou aqui alguns anos atrás, deve ter uns 15 anos isso. Ele pregou aqui. E eu naquele dia nunca me esqueci. Falou: Senhor, eu quero morrer salvo, sossegado e seguro, confiado no poder da ressurreição. Eu conto 2 histórias e termino. A primeira delas é de um grande cientista. Ele morreu no ano de 1899. Guarda essa data. 1899. O nome do cientista é Robert Green Ingersoll. Você pode pesquisar no Google aí. Robert Green Ingersoll. Ele vai morrer em 21 de julho de 1899. Robert Ingersoll, ele faleceu com 65 anos em Nova York. Esse homem era, atenção, agnóstico, crítico declarado da Bíblia. Criticava a Bíblia e chamava de um livro qualquer. Absolutamente como agnóstico, retirava Deus da pauta e qualquer tipo de fé. E na Universidade de Harvard, fez inúmeras palestras sobre a imortalidade para não confiar e para descredenciar a imortalidade. Este homem ficou doente, no ano 65 de sua vida, ele morreu. Sua família estava tão desesperada por tudo que ele ensinou sobre não mortalidade, sobre o ateísmo, sobre a não existência de Deus, que sua família e sua esposa não deixaram que o seu cadáver e seu corpo fosse removido do velório de sua casa, até que a justiça teve que intervir. O cadáver começou a se deteriorar e foi retirado o cadáver de Ingersoll. A força daquela família foi cremado. A cremação de Ingersoll foi filmada e toda a América viu aquilo como cena de horror e desespero familiar. E as cinzas, como se aquilo fosse tudo que restasse, devolvido à família. Olhando para o desespero desta família no ano de 1989, eu fico pensando que é uma vida que não crê no poder da ressurreição, que não sabe o que significa: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que, irmãos? Viverá. Se falta-nos esse poder e essa convicção, o que será de nós? O que será da vida eterna? O que será de nossa crença na eternidade? Quero dizer que no ano de 1899, não em julho, mas agora em dezembro de 1899,
morreu um outro homem que chocou os Estados Unidos com a sua morte, mas não foi como foi a morte de Ingersoll. O nome deste homem é Dwight Moody. Dwight Moody, evangelista. Ele morre em dezembro de 1899, com 62 anos. Ele estava muito doente, residindo em Massachusetts. Ele foi casado com Emma Revell. Ele teve 3 filhos. E no último dia da sua vida, após dores, enfermidades terríveis, após estar quase que definhando no seu corpo físico naquele último ano, era a manhã de sua morte. Seu filho se aproximou do seu leito, chegou bem perto e começou a ouvir o que Dwight Moody estava dizendo. Ele tinha 3 filhos. Aí na foto pode colocar, estão as 2 meninas. O filho aí não está, Will. Ele não está aí. Aí está Emma, a menina que tem o mesmo nome da mãe. Naquele momento o filho se aproximou de Dwight Moody e disse: pai, o que está acontecendo? Ele disse: a terra está se afastando. O céu está se abrindo. Eu ouço a voz de Deus me chamando. O filho rebateu: pai, acorde, o senhor está sonhando. Pare de sonhar, pai, eu estou ficando assustado. Moody respondeu: não, Will, meu filho. Não, Will, meu filho, isto não é um sonho. Eu já estou vendo os portões celestiais. Eu vejo as crianças, elas estão vindo. Eu vejo os anjos, eles estão chegando. Naquele momento, como se Moody estivesse se recuperando, se restabelecendo, então o filho gritou e disse: pai, acorde. Ele disse: não, filho, isso é morte? Não, filho, a morte não é ruim. Diga a todos, não é ruim. Não existe morte, é uma felicidade. Olhe, filho, o que eu estou vendo, o meu final é glorioso. Àquela altura a filha chegou, começou a chorar, se ajoelhou e começou a clamar: Deus, cure meu pai. Deus, tire meu pai desse sofrimento. Deus, traga saúde a meu pai. O Senhor tem poder e autoridade no céu e na terra para retirá-lo desse leito de morte e dor. Deus, venha. O pai segurou a mão de Emma e disse: não, Emma, não, Emma, hoje não é minha morte, hoje é o dia de minha coroação. Deixe-me receber a minha coroa. O meu Deus está esperando. Aguarde, Emma, nós nos veremos no dia de nossa ressurreição. Emma e Will se calaram. Dwight Moody partiu. No dia do seu funeral, as multidões estavam em pé, ouvindo o testemunho contado pelo seu próprio filho, do dia de sua morte, um homem que viu o céu, não o desespero, mas vislumbrou o dia de sua coroação. No sermão, o grande pregador pregou. Fique de pé, igreja, vamos terminar o sermão. Fique de pé. 1 Coríntios 15. Estava lá um pregador de pé a anunciar a morte do grande reverendo. E o pregador pregou e disse no dia de sua morte, 1 Coríntios 15, 55, 56, 57. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado ainda mais forte. Mas graças a Deus, diga aleluia. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não há nada de errado em morrer. Errado é não crer no poder da sua ressurreição. Só para lembrar o sermão, 3 coisas aprendemos e eu quero orar por você. Põe para mim na tela 3 coisas que aprendemos. Irmãos, crer que a ressurreição comprova a existência de Deus, Deus único e verdadeiro, soberano Senhor, e comprova a divindade de Cristo. Quem crê nisso, diga sim. Não saia daqui sem crer assim. Não saia daqui sem essa convicção. Tudo que você fez aqui nesta manhã foi perder tempo e sair para uma vida vazia, sem futuro e sem eternidade. Irmãos, a ressurreição nos assegura a nossa justificação, regeneração e santificação. Quem crê, diga sim. Nós não nasceremos de novo sem ressurreição. Nós não nasceremos de novo sem o poder da ressurreição. Irmãos, e sem o poder da ressurreição habitando em nós, ninguém vai conseguir a sua santificação. Porque, irmãos, ninguém luta contra o pecado sem um poder capaz de vencer o pecado. E esse poder se chama ressurreição. Último lugar, ela também assegura a nossa ressurreição e a vida eterna. Quantos têm uma mansão lá no céu e vão morar no céu com Jesus? Levante a mão. Se a doença chegar, se a luta chegar, quando eu no hospital estiver, você for me visitar,
Você pode chorar, fazer o que você quiser. Eu vou estar calmo e seguro que eu vou dizer: eu estou sendo coroado. Eu estou recebendo tudo aquilo que meu Deus me chamou para crer. Amém? Eu não tenho dúvidas. E se nesta manhã você tem dúvidas, eu quero chamá-lo ao texto desta manhã. 1 Pedro, pode botar na tela. 1 Pedro 1:21. Leia comigo. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram fé, esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos. Ele deu grande